essa conversa tem esse nome, né? Experiência na arte e arte como experiência. E ouvindo falar sobre essa questão do arquivo, né? E o arquivo envolve tempo, né? Envolve memória, envolve tempo, envolve que as coisas, muitas vezes, na verdade sempre, né? Elas são anacrônicas, né? A gente olha para o passado, mas não para o passado como ele foi, né? Ou como ele é, né? Mas é um passado a partir do hoje, né? As coisas sempre são recolocadas no tempo, né? E a formação de um arquivo, ele envolve o tempo, né? E a experiência é isso. A experiência tem a ver com memória, tem a ver com tempo também, né? Muito bom quando tu fala de a gente ver o passado como ele é, né? Eu acho que é bem isso, assim, a gente vê o passado não como ele foi, a gente vê o passado como ele é. Como ele é hoje, né? A gente acessa o passado a partir do hoje, né? E, bom, a experiência, essa palavra, experiência, arte, na verdade, eu não vou me meter muito a falar sobre arte, né? Porque a arte é uma palavra que tem muitos sentidos, né? Tem um dicionário de arte em que vários artistas, é um livro grosso, assim, vários artistas, curadores, diretores de museu, falam sobre o conceito, né? O significado da palavra arte, né? Como se fosse um dicionário da palavra arte, né? E isso vai desde a arte é uma expressão necessária, né, como significado da palavra, até a arte é uma forma de lavar dinheiro. Então tem de tudo ali. Mas a palavra experiência é uma palavra que muita gente pensou sobre ela ao longo dos últimos 100 anos, né? Talvez a pessoa que tenha sido o marco de pensar e falar sobre essa palavra tenha sido Walter Benjamin, que esse ano está fazendo 80 anos da morte dele. O Benjamin é um pensador que viveu na Europa. Ali ele viveu duas guerras, a primeira e a segunda guerra, e ele se detém sobre essa palavra. E ele vai nos dizer que a experiência passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. Ele tem um escrito que se chama justamente Os Narradores, o narrador, na tradução em português. Ele era alemão, o Benjamin. E numa tradução mais recente, o título é O Contador de Histórias, que é até uma forma mais interessante, assim, tem mais a ver com a ideia do que é o narrador para o Benjamin, né? O contador de histórias do Benjamin é essa pessoa que vai nos falar da experiência vivida por ele, né? Então isso pressupõe um tempo, né? E ele pode ser tanto alguém que vai contar da sua experiência a partir de uma vivência de viajante, né? Dos lugares por onde ele passou, o que ele viu e viveu, né? Quanto da sua experiência num ofício, tendo vivido a sua vida inteira fixado a um lugar só, né? Então, esse contador de histórias, ele pode ser tanto um Marco Polo, né, para usar uma referência assim, né, de imaginário histórico, quanto um artesão, um ferreiro, né? Existem outras noções, ao mesmo tempo que Benjamin, né? Benjamin está ali em 36 escrevendo esse texto, e do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, tem um professor de escola, eu acho que ele era um professor de escola primária, que chama John Dewey, né? E ele vai falar sobre experiência e sobre aquilo que está no título, assim, arte como experiência, que é o nome do livro dele. E ele vai dizer que o mecânico inteligente, empenhado em sua atividade, interessado em bem executá-la, encontrando satisfação em seu trabalho e cuidando com genuína afeição de seu material e suas ferramentas, está artisticamente engajado. Então, existe uma conexão, o que eles vão nos mostrar é uma conexão entre a ideia de um estar inteiro em algo com uma noção de experiência
e de um artístico no engajamento na vida cotidiana, né? Nos fazeres do dia. O La Roça, é o Jorge La Roça, ele é um catalão, né? E ele é pedagogo, né? Ele vai buscar em Benjamin essa ideia de experiência para pensar um pouco sobre isso também. Ele vai em Benjamin, ele vai em outras pessoas, né? Aqui eu só quero voltar um pouquinho, porque é interessante notar assim, que aqui existem tradições muito diversas, né, de pensamento. O Dewey é um cara que vem falar desde uma ideia de um pragmatismo americano, assim, né? Então, que é uma visão muito funcional dessa ideia de experiência, né? Mas não é também esse pragmatismo que a gente imagina, né, que vem da ideia do marketing, do comércio, né? Não é esse pragmatismo econômico que a gente tem a visão hoje, né? O pragmatismo na sua origem, né? Quando ele escreve isso, as ideias sobre o pragmatismo de William James, que é o cara que escreveu sobre isso, acho que no final do século XIX, eram muito recentes, né? Então, o pragmatismo tem dentro dele essa ideia, assim, de essa visão pragmática, ela é uma ideia, assim, que tem algo de prático ou de útil, mas ela não é utilitária, no fim das contas, porque está dentro dessa ideia também o poder dentro de uma visão que relativize esse mundo, né? Entender que o mundo que eu acesso, ele não é o mundo que está lá, né? Mas ele é uma leitura sobre o mundo. E o La Roça vai dizer, né? A experiência é o que nos passa, né? O que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece ou o que toca, né? Tem uma ideia de paixão aí, né? De tombamento, né? De ser atravessado, né? O sujeito da experiência, a quem acontece a experiência, né? A quem lhe acontece a experiência, ele não é um sujeito da ação, né? Ele é um sujeito que está em perigo, né? E na experiência tem o peri de perigo, né? E o La Roça continua e nos dando algumas pistas, né? Sobre o que ele está falando, né? Quer dizer, ele vai dizer assim que, primeiro, informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. E aqui o La Roça está falando palavras, né? Ele está fazendo uma leitura sobre o Benjamin, né? Benjamin, quando escreve, ele está num período entre guerras e ele está ali numa época de imprensa, né? Que as pessoas recebiam as informações através da imprensa, principalmente, e através do rádio, né? Então, o que ele vai trazer para a gente é que ler um jornal, né, ou abrir hoje, né, uma timeline, né, não é experiência, né? Isso é se informar sobre coisas que eu não vivi, coisas que outros talvez tenham vivido e que estão nos informando, né? Experiência não é informação. E ele vai dizer também que o sujeito da informação é um sujeito que opina e tem excesso de opinião. Então a gente se informa e tem muitas opiniões sobre muitas coisas, né? Mas não tem experiência sobre nada. A terceira coisa que ele vai dizer é que a experiência é cada vez mais rara, né? Por falta de tempo. Tudo que se passa, passa demasiadamente depressa. O acontecimento nos é dado na forma de choque, de estímulo, de sensação pura, né? Na forma de vivência instantânea, pontual e fragmentada. Essa ideia do choque, né, em que quase o Benjamin vai usar uma alegoria para falar sobre isso, né, quase como se estivesse andando no meio da multidão,
e tu fosse se batendo, e a cada batida com outra pessoa ou necessidade de aproximação, tu reagisse desviando, né? Tu faz isso sem pensar. Essa é a experiência do choque, né? Tu reage a um estímulo externo sem que isso produza sentido dentro de ti. E se não produz sentido, essa me parece também é uma palavra-chave, né? Se não produz sentido, isso não produz experiência, né? E se não produz experiência, também impossibilita a possibilidade essa experiência. Ele vai dizer que, dentro desse contexto, a experiência é cada vez mais rara, por excesso de trabalho, né? O trabalho é ação e domínio, e experiência é exposição, padecimento e perigo, né? Ele usa essas palavras para dizer, né, que o sujeito da experiência é um sujeito apaixonado e tombado, né? É um sujeito exposto. Mas aí ele vai pensar, bom, se é tudo isso, né, e viver, ter uma experiência, né, passar por uma experiência pressupõe, né, é impossível diante de todas essas coisas. Qual é a possibilidade hoje de se ter uma experiência? E ele vai propor uma linguagem para a experiência, né? E o que ele propõe é a conversação, o conversar, o versar com, né? E isso só pode ser feito coletivamente, né? Ele diz que se eu uso a palavra conversação para lhe dizer outra vez que quero falar com você, é porque a palavra sugere horizontalidade, oralidade e experiência. O que quero dizer a você, então, em primeiro lugar, é que precisamos buscar uma língua que não rebaixe, que não diminua, que não construa posições de alto e baixo, de superior e inferior, de grande e pequeno. Tem um velhinho que já morreu aqui no Brasil, em que em alguns lugares não se pode falar no nome dele, mas ele resumia isso numa frase bem interessante. Ele dizia, não existe saber mais nem saber menos, existem saberes diferentes. Ele chamou Paulo Freire, né? E eu acho que mais ou menos é o resumo disso que o La Roça tá propondo como conversação, né? E eu acho que é interessante, o que eu quero propor para a gente é pensar em arte algumas estratégias de alguns artistas a partir ali da segunda metade do século XX e também agora contemporaneamente, que pensam algumas estratégias de trabalho em arte que são colaborativos, que têm a vida cotidiana como matéria poética, e pensam também na vida como poética em si, né? São artistas que basicamente acabam saindo dos seus ateliês, né? Não necessariamente as pessoas deixam de produzir obra, mas pensam a vida cotidiana e a experiência no mundo também como matéria poética. Esse tipo de aproximação poética tem muitos nomes, né? Se chama de colaboração em arte, participação em arte, né? Arte socialmente engajada, né? É um campo muito amplo de pensamento e aproximações, né? Mas o que me interessa aqui é um certo tipo de aproximação nos trabalhos que a gente vai ver, né? Que pressupõe assim uma interação estendida
e um labor compartilhado. A palavra labor, ela é interessante, não é um trabalho compartilhado, ele é um labor, porque o labor pressupõe a não produção de riqueza. Né? É um trabalho que é feito sem um intuito econômico. Né? É também um trabalho em construção, ou seja, ele está em processo. Né? Ele até pode ter pontos de finalização que vão resultar em alguma ação, né, uma exposição ou uma projeção, enfim. Né? Mas ele está em processo, ele não tem um fim definido. Né? Ele depende de relações sociais, da relação com o outro, né? E ele acontece no intervalo das disciplinas. Né? Ele é um trabalho que vai, esse tipo de trabalho ele que está na vida, ele vai sim ter atravessamentos com a psicologia, com a pedagogia, com a antropologia, com a arquitetura, enfim. Né? Ele geralmente acontece como um trabalho de mutualismo. Né? Essa ideia do mutualismo ela vem da biologia, e é um tipo de... O mutualismo na natureza é um tipo de colaboração. Acho que na escola a gente tem um exemplo clássico das abelhinhas e das plantas, né? Como um exemplo de mutualismo, que as abelhinhas vão buscar o néctar nas flores e acabam carregando nas pernas o pólen e polinizando. Né? Então, a colaboração ela é sempre a partir de seres de espécies diferentes, né? E que têm necessidades diferentes. Né? E aí a gente tem alguns pensamentos que permeiam, né, essa produção, que é o livro Arte como Experiência, de Dewey, né? Arte e Vida, do Alan Kaproff, que a gente vai olhar daqui a pouco. Né? E aqui a gente tem um brasileiro, que também a gente vai ver agora, que é o Hélio Oiticica, em que ele escreve num livro dele, que é Aspira ao Grande Labirinto, ele escreve: o museu é o mundo. Né? E aqui tem uma vírgula, e ele vai nos dizer: é a experiência cotidiana. Então, é essa relação de arte na vida. Eu vou bloquear um pouco aqui só porque eu tenho que fechar uma janela que está incomodando aqui a gente. Dá para silenciar com o botão direito em cima da janela, Cris. Agora já foi, agora já fechei. Onde a gente estava? Compartilhado, né? Sim. Bom, Mutualismo, biologia. a gente já tinha passado. Essa ideia de mutualismo em arte, que é um conceito que vem da biologia, né? Que é dessa relação entre seres de espécies diferentes, né? E que tem necessidades diferentes também. Né? É interessante pensar assim que esses trabalhos eles trazem, eles passam a acontecer, né? Também quebrando muito de um paradigma que se estabeleceu na arte no século XIX, né? A ideia de que o objeto, e até antes do século XIX, acho que ali com o iluminismo, né, que essa separação de corpo e mente, né, é uma tradição idealista que vem de uma leitura que eu considero um pouco torta de Platão e de Sócrates, né, mas que acabou atravessando toda a Idade Média, né, e chega no século XX nos dando a impossibilidade quase completa de ter uma experiência com a arte. Né? A gente entra nos museus, né? A gente entrava, hoje não mais, mas a gente
hoje ainda um pouco, né? Muito, mas menos. Mas a gente entrava nos museus e a gente só podia usar um dos sentidos. Nós temos 5 sentidos e a gente só podia usar os olhos, né? Para acessar, para ter uma fruição, né? Com a obra. Né? Então a gente separou, né? Corpo e mente. Né? A gente tinha uma relação absolutamente mental. Né? E essa proposta de pensar, de repensar, né? A arte na vida, a arte como vida e como experiência, ela é uma proposta também de reconectar os sentidos, de reconectar a arte à vida. Né? E a gente vai olhar um carinha que é esse cara aí do um cachimbo, o Alan Kaproff, que nos anos 50 ele vai propor um tipo de performance que se chama happening. Né? E basicamente o que acontecia no happening, ele tem uma publicação e tem um vídeo sobre isso que é como fazer um happening, né? E ele vai dizer lá no começo, né? Esqueça todas as formas de arte, não faça pinturas, não faça poesia, não construa arquiteturas, não componha músicas e não faça filmes. Basicamente, o que acontecia num happening é que as pessoas se encontravam num ambiente como esse é um ambiente coberto de pneus, e a proposta era estar juntos e estar ali. Esse acontecimento, ele não era dirigido, ele não tinha ninguém apresentando, né? Então, o público, o happening, ele não tinha público e ele não tinha artista, né? Ele tinha um propositor, que era, nesse caso, o Alan Kaproff, né? É um artista americano, mas o que ia acontecer não estava definido, né? Que era diferente das propostas de performance anteriores, em que tu tinha um performer, né? Tu tinha um artista, um grupo de artistas, né, que performavam e um público que assistia aqui. Né? O Kaproff, alguns anos depois, isso é final dos anos 50, né? E alguns anos depois, no início dos anos 60, ele vai um pouco além, quando ele passa a produzir algo que ele chama de atividades. E as atividades são simplesmente orientações, né, do tipo, vá até um leito seco de um rio, pegue uma pedra e molhe essa pedra e caminhe por esse leito seco do rio até que essa pedra seque. Molhe a pedra de novo e caminhe retornando até que a pedra seque. Repita isso 5 vezes. E ele executava isso com os alunos dele. Ele era professor de artes na universidade, ele executava isso com os alunos. E esses acontecimentos, essas atividades, na verdade, elas não tinham nenhum tipo de registro, né? Eram proposições que ele fazia, mas isso não era fotografado, não era filmado. O único registro que a gente tem disso são os textos dele em que ele escrevia essas proposições. Né? O que ele queria com isso, né? Ele fala um pouco sobre o que ele quer com essas proposições, que são proposições muito simples. Ele quer, na verdade, discutir sobre conteúdos de atividades que são muitas vezes comuns, como abrir uma porta, por exemplo, e outras vezes absurdos, né? Para que a gente, na repetição, pense sobre aquilo, mas não pense só, né? Mas tenha também uma experiência física, e isso, através do fazer e do pensar, nos gere reflexões. E isso é interessante, porque sim, ele propõe que a gente pegue uma pedra de um leito seco de um rio e molhe. E aí fica a questão, ok, mas como eu vou molhar essa pedra? Eu vou fazer xixi nessa pedra? Eu vou levar uma garrafa de água para molhar essa pedra? Bom, mas eu vou caminhar por esse leito seco de um rio. E essa garrafa d'água com a qual eu vou molhar a pedra, tem a água que talvez eu precisasse tomar num dia de sol, caminhando num leito seco de rio. Né? Então tem uma série de escolhas aí que numa proposição banal e absurda, não são escolhas simples, né? E nos fazem pensar.
E a cada escolha, isso reflete numa experiência que é física naquele lugar. Ele vai nos dizer que os operadores da bolsa vibraram, mergulhando para pegar as notas. Ele está falando sobre uma ação que o Abe Hoffman, tá? O Abe Hoffman, ele é um dos caras que é um ativista que foi preso nos Estados Unidos num processo super conhecido, assim, que se chamou os 8 de Chicago, né? E em algum momento eles fizeram uma ação que foi jogar notas de $1 na Bolsa de Nova York, do alto do pregão, né, da Bolsa no segundo andar, sob o pregão da Bolsa de Nova York. E, obviamente, todo mundo que estava lá correu para pegar o dinheiro, né? Então, os operadores da Bolsa vibraram, mergulhando para pegar as notas. O pregão parou. O mercado provavelmente foi afetado e a imprensa noticiou a chegada dos policiais. Mais tarde, naquela noite, o evento apareceu em cadeia nacional no noticiário de televisão. Não faz diferença se o que Hoffman fez é chamado de ativismo, criticismo, fazer os outros de palhaço, autopromoção ou arte. Eu acho interessante porque ele vai trazer um exemplo que é fora, completamente fora do campo da arte, né? No Brasil, mais ou menos na mesma época, tem o Hélio Oiticica, que ele é da tradição construtiva brasileira, junto com Lígia Clark, com Lígia Pape, né? Ele é um artista carioca e ele tem esse trabalho que se chama Tropicália. Dizem que é o trabalho que deu nome ao movimento, né? Em que ele vai levar para dentro de um museu a arquitetura da favela, né? Ele leva essas construções, né, que tu podia entrar por passagens entre elas, né? Tem sons de pássaros, tem papagaios, né? Então, um pouco trazer esse mundo para dentro do museu. Bem recentemente, isso é de 2019, a artista daqui de Porto Alegre, Cláudia Zanata, ela promoveu uma série de oficinas que se chamou Os Sentidos do Pão. Elas aconteceram aqui no Centro Cultural da URGS e era uma reunião de pessoas para fazerem isso, para fazerem pães juntos. E o que ela fala sobre essa proposição é que tudo começou com um contato do Centro Cultural a respeito de projetos ligados às artes visuais. Lembro que comentei, gostaria mesmo de fazer uma instalação, uma padaria, por exemplo. São essas frases loucas que dizemos muitas vezes para nós mesmos, não imaginando que alguém vai escutá-las, e muito menos embarcar no que as palavras dizem. Pois, para minha total surpresa e certa apreensão, em menos de um mês já andávamos às voltas, vendo onde poderia ser instalada a tal padaria e de que modo poderia funcionar. Posto que precisaria ser montada e desmontada a cada oficina, pois as salas do Centro Cultural albergavam múltiplas atividades. Pois bem, a cada oficina uma série de coreografia ocorria. Uma espécie de coreografia ocorria. Grandes bancadas com rodinhas eram empurradas para servirem de mesas. Os forninhos que habitualmente funcionavam esquentando os quitutes dos coquetéis dos eventos eram pré-aquecidos para esperarem os pães. Tudo meticulosamente limpo e organizado. Uma despensa foi improvisada para guardar farinhas e fermentos. E voilá! Tínhamos uma padaria e muitos padeiros. Gerar um pão de modo artesanal é uma prática lenta que nos faz voltar à concretude do corpo em tempos digitais. A gente volta ao Zona DP, mas eu quero dar uma olhada nesse chat que
vocês estavam colocando coisas e eu não conseguia ver. E mostrar alguns outros trabalhos que estão separados agora em abas aqui, gente. Eita, caramba, não consigo tirar isso daqui. Esse carinha que se chama Ian Wilson, aqui, ele é um artista sul-africano e ele passou de 79, de 77, não, de 76 a 86 no museu Van Aben, que fica na Holanda. Ele passou fazendo uma coisa que era uma série de conversas. Então, tinha cadeiras numa sala e e as pessoas sentavam e conversavam lá. Era simplesmente isso. Isso não teve nenhum tipo de registro. O que a gente está vendo não é registro dessa proposição dele. Durante 10 anos isso aconteceu numa sala do museu. Agora, o museu resolveu fazer uma retrospectiva sobre esse trabalho e a solução deles foi criar uma série de documentos, né? Mas criar os documentos mesmo, porque uma das exigências do Ian era que isso não tinha registro. Então, isso não era filmado, não era fotografado e não se escrevia sobre isso. Então, eles fizeram uma exposição retrospectiva disso, enfim. Essa artista é a... Eu esqueci o nome dela, cara. Olala Gomes. Foi até o Léo que me passou. E ela tem esse trabalho, que é um trabalho de pintora, que ela faz. Ela pinta paredes, né? Ela diz que esse conjunto é um conjunto de vídeos, né, que é intitulado Currículo Vita em Blanco, né, surge de uma necessidade de subsistir economicamente quando te dedicas ao mundo do arte. Pero este no te dá para viver. Então ela se forma em artes, ela faz licenciatura em artes. Acho que o vídeo é interessante porque mostra alguns trabalhos dela. Vou achar o volume. Então ela é licenciada em artes, ela faz mestrado em artes também e ela não consegue viver do trabalho. Então ela vai trabalhar como pintora de parede na casa das pessoas e produz os vídeos. Então ela, em cada novo contrato de trabalho, ela produz um vídeo. Tem várias imagens paradas assim dela pintando a parede. Algumas interessantes assim, que mostram alguns prêmios que ela ganhou. Primeiro prêmio na Mostra Arte Jovem em La Rioja. Vamos ver o que mais que ela tem aqui. Prêmio EAC, 13º. Circuitos, 24º.
Me parece uma boa forma de ser pintor ou pintora, né? E aí tem uma mexicana também, que chama Minerva Cuevas, e a Minerva, ela é formada em filosofia ou sociologia, se não me engano, talvez as duas coisas. E ela diz que ela vai para o mundo da arte, ela vai ser artista, porque ela percebe que a arte dá a possibilidade de pensar a sociedade de uma maneira, da maneira como ela quer pensar, né? Fazer filosofia e sociologia através da arte. E ela tem esse trabalho, que é um trabalho recente, ali, não é tão recente, mas é de 2003, e que se chama Donald McDonald. E o que ela vai fazer, na verdade, é se posicionar, ela é uma performance na frente das lojas do McDonald's. Esse trabalho foi apresentado em vários lugares, foi na Alemanha, em Paris, em Buenos Aires também. Eu vou colocar aqui para gente. Esse vale a pena a gente assistir muito, viu? Pour embellir la rue, on va pouvoir couper plein d'arbres pour faire des emballages, pour faire des publicités, pour faire des dessous de table à mon image. Vous voulez pas rentrer pour me donner un petit peu d'argent? Grâce à moi, si vous mangez régulièrement la bonne bouffe que je vous concocte, vous pourrez avoir du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie, des maladies du cœur. Vous voulez pas rentrer avec moi? Je possède un empire immobilier d'à peu près 10 milliards de dollars. Grâce à vous. Parce que vous me donnez votre argent. Et ça, votre argent, j'aime bien. Tu me connais? Donne-moi ton argent m'intéresse. Tu veux pas entrer me donner ton argent? On a besoin de main-d'œuvre docile et pas chère pour travailler chez moi. Chez moi, vous pourrez travailler à 110% de votre temps. Par contre, le salaire sera un peu moins grand. C'est que j'ai besoin d'argent. Moi, la Valérie, c'est avec moi. Il n'y aura pas de syndicat, pas de tout ça. Vous pouvez travailler rien que pour le bonheur de m'enrichir. L'enrichissant, c'est travailler. Bon, moi je commence à voir bonne bouffe avec plein d'additifs, plein de gras, bon gras. Vous savez que j'ai des amis militaires qui expulsent les paysans, qui eux font des cultures vivrières pour que moi je puisse élever du bon gros bétail, faire pousser des bons gros légumes, pour concocter ces bons gros hamburgers. Bon bah je vais rentrer manger un morceau, si vous voulez venir avec moi, ça sera avec plaisir. Surtout que j'ai un petit peu besoin d'argent quand même.
Bom, é isso. O vídeo tem 15 minutos. E basicamente o que esse palhaço, né, que é o Donald McDonald, fica fazendo é convidando as pessoas a entrarem na loja, né, a darem seu dinheiro. E as imagens são feitas por alguém que está ali, né? Isso não tem ninguém contratado pela Minerva para... Tem um outro trabalho que é desse alemão, que é o Simon Weckert, e que o que ele vai fazer, ele sai, esse é um trabalho de agora de março de 2020, que chama Google Maps Hacks, né? E ele sai pelas ruas vazias com um carrinho de mão com 99 celulares. Então ele produz um engarrafamento virtual. Fez daquele jeito que ele vai caminhando, a gente consegue perceber aqui, ó, das linhas do Bom, gente, eu tenho mais 50 referências aqui, mas eu acho que a gente pode guardar elas para compartilhar aqui no chat, né? Um pouco a ideia de trazer essas coisas, né, é poder apresentar alguns artistas que estão trabalhando dentro de uma perspectiva de produções que estão mais relacionadas à rua e que elas acontecem na rua, elas acontecem a partir do envolvimento de todos os sentidos, né, do corpo, né? Muitas vezes elas não produzem uma obra física, né? Algo que fique como documento, né? Mas elas partilham de uma ideia que é essa ideia de experiência, né? Elas partilham de uma ideia de estar no mundo como uma experiência poética, uma experiência artística em si, né? Acho que a gente abre para perguntas, para conversa. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou apresentar mais um trabalho. Então eu vou apresentar. Vocês estão aí ainda? Todo mundo. Sim. Todo mundo. Tá, eu vou apresentar então um trabalho que é um trabalho que eu fiz junto com o Jackson Carboneiro, tá?
É um site que a gente produziu. Na verdade, é um trabalho bem amplo, assim. E basicamente o que a gente fez foi sair à rua para trocar saberes juntos, né? Esse é um trabalho que chamou Zona BP, né? E o que a gente fazia nele? A gente basicamente trocava saberes sobre coleta e reciclagem, né? E sobre fotografia, né? O Jackson, esse cara aí, ele é fotógrafo e papeleiro aqui em Porto Alegre, né? E ele me ensinava a arte da condução do carrinho de papeleiro, e eu ensinava para ele algumas técnicas de fotografia. A gente ficou nessa conversa durante, sei lá, alguns meses, uns 6 meses, e a partir disso surgiram uma série de trabalhos também juntos, né? Aqui. Então a gente fez um manual do condutor de carrinho de papeleiro, que foi um trabalho que envolveu, a partir dessas imagens que a gente produziu juntos, e de uma série de carrinhos que a gente montou uma fábrica de miniaturas, né, de esculturas de carrinho de papeleiro. O que a gente propunha para as pessoas é que elas fossem até, inicialmente foi aqui na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, que as pessoas fossem até lá, levassem o seu lixo reciclável e trocassem por um carrinho de papeleiro. Então, isso envolveu... Acho que tem mais alguma outra imagem aqui para baixo. Isso. Então, isso foi um trabalho que envolveu fotografia, escultura, uma série de conversas que a gente teve em universidades aqui no Rio Grande do Sul também. E também uma dinâmica que foi uma dinâmica de trabalho que previu esse fechamento de um ciclo, né? Porque todo esse material aqui de ferro, dessa estrutura gigante aqui, que estava lá, ela acabou virando uma fábrica de carrinhos, né? Eu acho que aqui para cima a gente tem umas imagens, né? A gente desmonta essas estruturas no fim da exposição e produz esses carrinhos, que foram 5 carrinhos que acabaram ficando como ferramenta retornando como ferramenta de trabalho. Então também um pouco pensar que o que está na arte não é algo que está distinto do resto do mundo, né? Acho que a Maria Helena ontem falou sobre isso. Como pensar, né? Ela disse assim, como pensar arte e vida ou arte na vida, se no fim das contas é até um absurdo pensar uma coisa dessas, né? Porque como pode a arte, que é parte da vida, estar fora? Como se a arte em algum momento pudesse estar fora da vida, né? Ela é parte da vida, então pensar arte na vida não faz muito sentido, porque arte é vida, né? Então é isso. Então para nós ali nesse processo também um pouco fotografar e fazer uma conversa na URGS, né? É um pouco matéria poética de acontecimento artístico que está no mesmo lugar ali para a gente. Eu acho que era isso, gente. Se alguém tiver alguma questão... Oi, Cris. Diga. Fazer uma provocação aí para diante dos nossos papos sobre esse teu trabalho aí com o VP, né? E mais as leituras que a gente fez aí para essa aula. Eu queria ver o que tu pensa sobre essa questão da experiência
na visão do La Roça, né, como sendo exatamente essa construção entre o viver, né, que tu teve esse viver, o papeleiro, né, e a ideia de conhecimento, né, ou de informação, e essa conexão que vocês fizeram, o que isso te tocou, o que isso te transpassou, para que a gente possa entender. Eu já conheço a história, mas quem te ouviu aqui pode entender melhor, então, essa nossa exposição. O La Roça traz uma ideia interessante assim sobre, porque nesse texto aí em que ele vai falar sobre a experiência, ele vai dizer que são notas sobre a experiência e os saberes da experiência, né? Então ele não fala em conhecimento, ele fala em saber. E o saber, ele é algo muito específico. Os saberes, eles dependem de quem, para quem, com quem e onde, né? Então, os saberes, e eu tenho uma amiga que tem me ensinado muito sobre isso, né? Sobre esses saberes da experiência, né? Que são saberes que, fundamentalmente, me parece, da tradição oral, daquilo que é passado pela palavra, né? Porque eles não podem ser, eles acontecem no enquanto, entende? Quer dizer, não são os saberes da ciência que a gente está acostumado, né? Que são universais. Não. Esses saberes, eles valem para determinado lugar, entende? Quer dizer, esses saberes que eu e Jackson construímos juntos, eles valem para esse lugar e para esse momento que nós estamos vivendo. E eles vão sendo refeitos e reformados na medida em que a vida vai andando também, né? Eu não sei se eu respondi, eu não sei se eu não confundi mais, mas tudo bem, né? Tô te explicando para te confundir. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a questão maior aí que a gente pode perceber é exatamente isso, né? Que a experiência, diferente de um experimento, a experiência é única, né? Ela está ligada a pessoas, a momentos, a locais, e não a uma homogeneização, né, que se busca na ciência. Então, acho que a tua colocação foi pertinente, mostrou exatamente que é isso, né? Tu e o Jackson são uma experiência única, né? Uma troca única. Mas esses saberes são compartilháveis, né? Não quer dizer que agora, não, mas aí só vale para... Não, esses saberes são compartilháveis, né? Porque a gente tem aí milênios de saberes de tradição oral, né? Que nos levaram até hoje, né? E, sei lá, 500 anos da ciência que a gente conhece como ciência hoje, talvez nem isso, né? Então, esses saberes, eles são compartilháveis. Totalmente. Mas sim, tem um português que é o Boaventura, que ele faz uma consideração sobre essa coisa dos saberes, né, e da ciência, que é bem interessante. Ele fala sobre uma ecologia de saberes, né? E aí ele diz assim, olha, a gente tem que chegar num ponto em que de acolher todos os saberes, né? Os saberes da ciência, né? Os saberes dos povos tradicionais, os saberes da religião, ele inclui as religiões, né? Não é uma coisa ou outra, né? Não é aqui usando um exemplo, né? Acho que nem é um exemplo que ele usa, mas não é a medicina alopática ou a medicina homeopática, né? Mas é entender a relação, né? Criar uma ecologia de saberes, né? Onde essas coisas possam estar se relacionando ali. Mas também não é uma utilização instrumental, né? Porque essa me parece que é uma questão assim, né? Importante, né? Que é pensar assim, quando a gente
Eu acho que pesquisador, né, faz muito isso, né, de vou até determinado lugar e colho uma informação, né, um saber importante e trago para dentro da produção em massa. Né? Eu acho interessante essa questão da ecologia de saberes, porque ela também entra em contato com o nosso tema da aula aberta anterior, né, de arquivo. E eu acho que esse momento que o Boaventura de Souza Santos, esse autor, propõe, é muito esse de que a gente já produz muita coisa e já produziu muita coisa, né? Muitos saberes, muitas imagens, muitos textos sobre muitas coisas. E aí a ideia de ecologia disso é parar e olhar para essa produção, né? E frear um pouco essa produção, no sentido de não mais tentar criar novos saberes sem olhar para trás, né? Sem olhar para o que já foi produzido, para o que está sendo produzido, né? Eu acho que nesse sentido vai muito ao encontro disso que tu está dizendo, assim. O Jackson, cara, tem um trabalho incrível que tem tudo a ver com a fala de vocês. E vocês vão me desculpar, mas eu vou compartilhar de novo aqui. Eu acho que está aqui. Porque eu não sei se vocês viram isso, hein, Vicente? Eu acho, o Léo acho que Sim, viu. eu vi, maravilhoso, cara. Ele tem um museu de resgates. Então, o que ele faz? Todos esses trabalhos que estão aqui, tá? Isso aqui é um museu na casa dele. Né? Só de trabalhos, de quadros, de pinturas, de fotografias, de gravuras, enfim, que ele coleta na rua. Ele diz assim que isso é um cambo da minha puxada de carrinho com lixo descartável. Nós nos unimos e isso vira uma história. Puxando o carrinho, eu dou vida para as histórias. Faço as minhas neles e isso que foi descartado e poderia não existir mais pode seguir em outros lugares futuramente. Tudo é reciclável, tudo vai e volta. Quando tu puser fora, isso vai voltar para ti. Lixo não existe, reciclagem é isso, preservar, cuidar e resgatar. Então, o que ele faz é, dentro dessa lógica da reciclagem, ele vai criar esse círculo de novo, né? Ele vai propor que essas coisas que viraram lixo para outra pessoa, né? Que isso possa ganhar novas histórias, né? Ele traz as histórias que ele não conhece, né? Ele coloca e cria novas histórias sobre esses objetos. Tem uns quadros muito bons ali, porque tu parou, eu queria ver mais o da esquerda lá, o vermelho, da meio Eu Cleópatra. coloco de novo aqui, deixa eu ver se eu acho. E me veio agora aquela nossa conversa sobre imaginação, né, e sobre trabalho, e como essa tua ideia de não separar o corpo e a mente também combina com isso, né, de pensar o trabalho que a gente dá nas imagens, e o Jackson ele tem um trabalho físico também, além do trabalho mental, um trabalho que é unido, né, uma coisa que ele não separa, né, ele resgata as imagens, e esse trabalho que também é físico faz essas imagens terem essa sobrevida. É muito bonito isso, cara. Eu adorei essa citação dele falando que lixo é uma coisa que não existe, assim, uma coisa tocante de ouvir. Eu me lembrei um pouco... O Jackson é dono de uma inteligência sem mediação. Cara. É uma emocionante, né? Emocionante. Era para ele estar aqui. Eu me lembrei um pouco também da fala ontem da Maria Helena, quando ela comentou sobre o sistema de arte e essa distância que existe do sistema de arte e do restante da população. O Jacques está muito afastado do sistema de arte, mas o que ele está fazendo aí é criando o seu próprio museu, criando o seu próprio mundo dentro da arte, né? Me lembrou muito a fala dela, sabe? O que fazia ela se afastar, né? Eu fico pensando se o Jackson é que está distante da arte ou nós que estamos distantes da arte. Nós aqui talvez não, né? Mas eu fui uma vez eu fui no Iberê Camargo, teve um curso, uma palestra, eram 3 dias de palestra, um curso do La Roça, né? E eu me inscrevi e fui. Isso foi em 2018, isso. E aí tinha uma escola, sei lá, de Esteio, de Alvorada, que foi convidada para ir, e eles foram de ônibus, né? Até lá. E na época tinha uma exposição que eles também visitaram essa exposição. E eu fiquei me questionando, assim, e nada contra objetos,
né, de arte. Não tem, muito pelo contrário, eu produzo objetos de arte, né? A gente passou 2 anos produzindo objetos de arte, eu e o Jackson. Isso é muito legal. Mas alguma coisa de desconfiança quanto ao fetiche do objeto. Só isso. E eu fiquei me perguntando naquele momento, aquelas crianças, né, de uma escola da periferia, né, que pegaram um busão, né, e foram fazendo a maior festa até lá. Passaram pela beira do Guaíba, que elas nunca tinham passado por aquela região ali da orla do Guaíba, né, olhando o rio. Né? Chegam lá e vem uma exposição num cubo branco. Eu fico pensando, o que gerou uma experiência estética mais forte? Né? Aquela exposição ou o trajeto que eles fizeram até lá? Eu não tenho dúvida sobre a resposta que eles me deram. Né? Com certeza eu passei no busão, né? Com certeza. Eu acho que é um pouco isso também. Sabe que eu dou tempo, assim, em silêncio, né? Eu dou tempo em silêncio. A Mari tá ali no cantinho, Mari. Para mim, tu tá no cantinho. Tudo bem? Oiê, tudo? Então todo mundo Cheguei dormindo. meio atrasada. Não sei Gente, se tu eu acho... chegou a mostrar um quadro que o Jackson fez uma intervenção que ele tinha resgatado da reciclagem e ele desenhou um carrinho. E aí eu fico pensando sobre essa questão desses acessos que foram possibilitados, né, do Jackson poder colocar a sua representação de mundo dentro dessa arte. Eu acho, e é isso, e cada vez que eu ouço tu falar e vejo um pouco mais sobre esse trabalho, eu vejo o quanto ele é rico, né, de saber o quanto ele é lindo por essa troca, por essa inserção dessa arte que está sendo feita como uma ferramenta de potência, né, de potência para a habilidade dessa pessoa, de potência para incluir ela de uma forma social, sabe, desse protagonismo desse rapaz, né, que está numa situação vulnerável. Então, eu acho cada vez mais bonita essa troca de saber de vocês. Eu sou super admirável, assim. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. Eu vou falar sobre isso, Mari. Só quero responder para a Fernanda ali, que ela diz ali que o termo correto é coletor de resíduos recicláveis. Eu uso o termo carrinheiro, né, papeleiro e reciclador, né, porque são os termos com os quais o Jackson se reconhece. Né? Então, por exemplo, eu uso também briquear, né? Fazer um brique, fazer um cambo, né? Porque são os termos do Jackson, como o Jackson se reconhece. E só, né? Mas te entendo, sim. Te entendo. Mas Mari, sim, eu acho que tem uma coisa que aí é um lugar que a Lena ontem fala, né? Esse lugar de distinção, né? Então, assim, primeiro tirar a ilusão de que tu vai chegar e tu não vai chegar num lugar de autoridade de fotógrafo, né? Essa é a primeira ilusão que tu tem que tirar, né? A segunda quais são as estratégias para produzir horizontalidade, porque se tu não trabalha de forma horizontal, se não é uma conversa, se a gente não está pensando junto, fiando, tecendo, né, não acontece trabalho juntos. E aí algumas estratégias elas são universais, né? Né? Só existe produção com tempo para as pessoas se conhecerem, né? Então, assim, é amizade e confiança mesmo. O resto são coisas muito específicas que vai depender de quem, com quem, para quem, quando e onde, né? E da Marigley lá na Serra do Caverá. O exemplo disso só, Léo, só para completar o que o Cris falou,
o termo papeleiro, eu não sei se é usado em outros locais do país, né? Mas aqui o pessoal que carrega esses carrinhos pela nossa cidade aqui de Porto Alegre, eles se chamam a maioria de papeleiros, né? Há muito tempo já consolidou-se esse termo, então não se trata de a gente adjetivar, eles mesmos se colocam nessa condição, né? Então talvez seja um termo que só seja válido para esses nossos queridos aqui de Porto Alegre, mas que designa esse trabalho que é essencial, né? Só que, obviamente, numa sociedade onde o que importa é dinheiro e sucesso, né? Eles acabam sendo invisíveis, né? Para usar o último termo da moda neoliberal, os invisíveis. Antigamente eram os descamisados e assim por diante, né? Hoje em dia eles são invisíveis, só que os invisíveis são os que sustentam esse país, né? E agora são obrigados a serem reconhecidos. E isso é o mais chocante, né? Que a gente precisa, em pleno 2020, reconhecer, entre aspas, bem entre aspas, com dinheiro, com ajuda instantânea, mais de 60 milhões de pessoas, né? Eu ia pedir para o Cris mostrar o quadro que está atrás dele. Você não está com o quadro aí? Eu vou pegar o quadro e mostrar aqui. O quadro caiu, esse quadro que a Mari falou, acabou vindo para minha casa depois da exposição. Ele briqueou com o Jackson, é isso? É mesmo, né? Acho que é. É esse, não é, Mari? Nossa, que lindo. Isso, aí é esse. E aí no canto ali, ó, aproxima um pouquinho mais, Cris, pra gente ver o carrinho. Eu já vou. Vocês conseguem ver o quadro geral. Aí é uma pintura, na verdade, uma pintura que lembra um impressionismo no final do século XIX, né? Uma paisagem parisiense e tal. E aí o que o Jackson vai fazer é simplesmente colocar um carrinho de papeleiro ali. É um carrinho que a gente não vê a princípio. E do outro lado, ele vai escrever VP Arevipa. VP é a sigla de Vila dos Papeleiros. E Arevipa é a Associação dos Recicladores da Vila dos Papeleiros. É isso. É muito bom. Merecia uma palmas aí, Léo. Cadê da minha mesa pro Jackson, então? Não, mas o Jackson é incrível mesmo. Baita cara. Baita cara. Então é isso, gente. Eu vou colocar o link do trabalho dele aqui, tá? Deixa para quem quiser olhar toda essa caminhada. Deixa eu ver onde está. Pô, eu quero ver os gameplay do Jackson. O Jackson agora faz gameplay também. Joga, cara. E o Jackson joga no celular, cara. É Free Fire que ele joga, né? Ele mostrou no celular dele uns games. Adoro. E tá, para quem quiser olhar, tá no chat.